Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Paulo exorta os tessalonicenses a viverem uma vida santa, abstendo-se da imoralidade sexual e amando uns aos outros. Ele fala sobre a esperança da ressurreição dos mortos e o retorno de Cristo. A imoralidade sexual e o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, veremos que Paulo exortará os cristãos que vivam a fim de agradar a Deus, e que não devem viver contaminados por atos sexuais ilícitos ou qualquer ofensa à santidade do Pai. O amor fraterno será mais uma vez enfatizado e Paulo dará destaque ao trabalho justo e honesto para ganhar a vida, devendo este ser conservado no meio deles, e encerrará ensinando sobre o descanso, ressurreição e o arrebatamento dos santos. Contexto histórico. Acompanhamos Paulo relatando por que enviou a Timóteo aos Tessalonicenses. Sua preocupação intensa com aquela igreja era visível. Quando Timóteo retorna com boas notícias, o coração do apóstolo fica extremamente feliz e satisfeito, principalmente pelo fato das boas recordações sobre ele e seus amigos. Ele encerrou orando, a fim de que Jesus os fortaleça cada vez mais, os preparando. Acompanhe a seguir o estudo completo de 1 Tessalonicenses 4. Santificação. Versículos 1 ao 3. Além disso, vos rogamos, irmãos, e vos exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir mais e mais. Porque vós sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Santificação, em grego, agiasmos, também pode ser traduzido como santidade. Aqui o termo se refere à consagração do cristão a Deus por meio de uma conduta santa e digna no que diz respeito à pureza sexual. A vontade de Deus é clara, que vos abstenhais da fornicação. Esta passagem não está dizendo para nos abstermos do sexo praticado no contexto do casamento, e sim do sexo que está fora dos padrões de Deus, o que inclui sexo antes do casamento, incesto, homossexualidade, bestialidade e adultério. Vaso santo e de honra. Versículos 4 e 5. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. A expressão cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra provavelmente se refere à ideia de controlar os desejos sexuais lascivos que podem levar o cristão a pecar. Uma visão alternativa, porém, menos provável, seria arranjar uma esposa. Imoralidade sexual. Versículos 6 ao 8. Que nenhum homem oprima ou engane a seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também, antes, vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando uma pessoa comete um pecado sexual, ela prejudica um irmão e se aproveita dele. Neste contexto, irmão provavelmente significa outro cristão. A transgressão sexual prejudica o irmão porque o pecado sexual é um tipo de roubo. Você toma algo que não lhe pertence. Aquele que comete pecado sexual se aproveita do parceiro do relacionamento ilícito e de seu cônjuge, ou futuro cônjuge, o único que tem direito ao sexo. Qualquer assunto nos remete à discussão sobre pureza sexual nos versos 3 ao 5. Paulo deu 2 motivos para os cristãos se absterem da imoralidade sexual. Primeiro, o Senhor é o juiz que castigará esta ofensa. Segundo,
A imoralidade sexual viola o chamado de Deus à santificação. Deus nos deu seu Espírito Santo para que não misturemos impureza sexual com o caráter santo do Espírito Santo, que habita no cristão. 1 Coríntios 6 verso 19. Amor fraternal. Versículos 9 ao 12. Mas, quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais, e que procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e para que não tenhais falta de nada. A referência, amor fraternal, em grego, Filadélfia, parece reger o conteúdo destes versículos, que falam de encorajar outros cristãos a ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Fazer o contrário, coloca um fardo de dependência nas costas da igreja e dá mau testemunho para os de fora. 2 Tessalonicenses 3 versos 7 ao 12. Paulo demonstrou esta ética de trabalho ao prover suas próprias necessidades. 1 Tessalonicenses 2 verso 9. Os que dormem. Versículo 13. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Neste contexto, o termo que dormem é uma metáfora para os cristãos que morreram. Esta metáfora é particularmente adequada por causa da ressurreição futura do corpo. Assim como uma pessoa que dorme espera acordar de manhã, os cristãos que morreram experimentarão a ressurreição do corpo e ressurgirão. João 11 verso 11. Paulo ensinou que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4 verso 16. Em contraste com os incrédulos, que se angustiam com a perda de seus entes queridos, os cristãos podem se entristecer com a perda de outros cristãos com esperança, pois haverá uma gloriosa ressurreição futura. Esperança em Cristo. Versículo 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. A ressurreição de Jesus mostrou como será a ressurreição daqueles que dormem. Ao lermos sobre sua ressurreição, podemos entender em parte como será a ressurreição de nosso corpo. Lucas 24 versos 36 ao 43. O arrebatamento. Versículos 15 ao 18. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra que Paulo recebeu era sobre o chamado arrebatamento. Arrebatamento é o evento em que os cristãos que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão arrebatados, em grego, orposo, nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O termo arrebatamento vem de rapture, tradução latina do termo grego que significa motivos para os cristãos se absterem da imoralidade sexual. Primeiro, o Senhor é o juiz que castigará esta ofensa. Segundo, a imoralidade sexual viola o chamado de Deus à santificação. Deus nos deu seu Espírito Santo para que não misturemos impureza sexual com o caráter santo do Espírito Santo, que habita no cristão. 1 Coríntios 6 verso 19, apanhar ou levar embora de repente.
Em 1 Coríntios 15 versos 51 e 52, Paulo disse que este evento é um mistério, uma verdade que antes estava oculta, mas que agora é conhecida, e que acontecerá em um piscar de olhos. Nós, os que estamos vivos, mostra que Paulo achava que o arrebatamento poderia ocorrer a qualquer momento, até mesmo em sua época. O arcanjo, ou chefe dos anjos, provavelmente uma referência a Miguel. Daniel 10 verso 13. 5 importantes lições que podemos aprender em 1 Tessalonicenses 4. Santidade e pureza sexual. Paulo instrui os tessalonicenses a viverem vidas santas, especialmente em relação à sexualidade, evitando a imoralidade sexual. Isso nos lembra da importância de vivermos em pureza e santidade diante de Deus e dos outros. Amor fraterno e serviço. Paulo exorta os crentes a amarem uns aos outros e a buscar viver em paz e tranquilidade, trabalhando com as próprias mãos e sendo úteis à comunidade. Isso nos ensina a importância do amor fraterno e do serviço mútuo na comunidade cristã. Esperança na segunda vinda de Cristo. Paulo conforta os tessalonicenses com a esperança da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos. Isso nos lembra da esperança que temos como cristãos na volta de Jesus e na vida eterna que Ele prometeu aos que creem nele. Vida equilibrada e tranquila. Paulo encoraja os crentes a viverem vidas tranquilas, cuidando dos seus próprios negócios e trabalhando diligentemente. Isso nos lembra da importância de uma vida equilibrada, onde nos esforçamos para cumprir nossas responsabilidades diárias com diligência e integridade. Conforto na perda dos entes queridos. Paulo oferece palavras de conforto aos tessalonicenses que estão aflitos com a perda de seus entes queridos, assegurando-lhes que aqueles que morrem na fé e obediência em Cristo serão ressuscitados e se reunirão com o Senhor. Isso nos conforta em tempos de luto e nos lembra da esperança da vida eterna que temos em Cristo. Conclusão. Paulo mais uma vez nos ensina muito sobre como termos uma vida santa. Nos santificar no Senhor é vivermos separados do pecado e de tudo aquilo que nos leva a pecar. A imoralidade sexual era e é um mal em nosso meio até nos dias de hoje. Uma fraqueza, principalmente entre homens, que tem destruído ministérios, caráter, reputações, famílias, e Paulo já nos alertava naquele tempo. O apóstolo trata com atenção o assunto sobre os mortos, sobre os que dormem no Senhor. Paulo ensina que no grande dia, eles serão arrebatados primeiro do que nós, os vivos. Vivemos e esperamos por esse momento que virá. Hosana nas alturas. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.